O Flamengo então treinou no Ninho do Urubu, né? A gente tem aí nas imagens, inclusive a gente pode acompanhar o retorno do Léo Pereira e o retorno também do Tuller, né? O Tuller que já está sendo aí visado para ir para a Europa, para ir para o futebol francês. E aí vocês estão acompanhando as imagens do treino. Enquanto isso a gente vai passando algumas notícias para vocês, antes da gente falar da questão do Rui Vitória e do Jorge Jesus. O jurídico do Flamengo já resolveu a pendência que era, na verdade, com os auxiliares do Domenech Torren, e a rescisão já foi confirmada e o treinador vai receber 2 milhões de euros. Agora sobre o auxiliar técnico do Rogério Ceni, né, o francês Charles Rambert. Teve um julgamento no STJD ontem e ele foi julgado e condenado a cumprir 2 jogos de suspensão pela expulsão no jogo entre Fortaleza, né, e Atlético Mineiro no dia 7/10/2020. Ele foi expulso pelo Fortaleza e vai desfalcar o Flamengo em 2 partidas. A gente passar para vocês que a arbitragem do jogo de domingo às 16 horas contra o Ceará vai ser do Paulo Roberto Júnior, auxiliado também por Bruno Bosquilha e Sidmar Meurer, né, com Daniel Bins no árbitro de vídeo. Lembrando que o árbitro da partida, o Paulo Roberto Júnior, é o mesmo árbitro de quando o Flamengo venceu de 4-1 o Ceará. A gente está acompanhando, a gente continua acompanhando imagens do treino do Flamengo e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa questão aí envolvendo o Rui Vitória e o Jorge Jesus, né? A gente sabe que o torcedor do Flamengo está incomodado com toda essa situação de eliminações de Copa do Brasil, eliminação em Libertadores, e agora o Flamengo, que estava praticamente o campeonato todo brigando lá em cima e com a mesma pontuação do líder, não chegou a ser líder, mas com a mesma pontuação do líder o tempo todo, no máximo 1 ponto atrás. O Flamengo agora vai perdendo contato, e o torcedor do Flamengo, apesar de saber da importância dessa vitória contra o Ceará, o torcedor do Flamengo sabe que as chances diminuíram muito de título. E aí a gente tem essa situação, né? O Rui Vitória, treinador aí, o desafeto declarado do Jorge Jesus, ele passando a seguir o Flamengo. Lembrando, ele segue apenas 21 perfis no Instagram e ele seguiu o Flamengo, e um dos poucos times que ele segue é o Al Nassr, onde ele treinou e foi campeão na temporada 2019, foi campeão lá saudita, e passou a seguir o Flamengo também. Por que um desafeto do Jorge Jesus seguiria o ex-time do Mister? Será que ele sabe alguma coisa? Será que ele já foi procurado? Houve uma sondagem e ele achou interessante seguir o Flamengo? É estranho, é no mínimo curioso, né? A gente publicou aí nas redes ontem à noite a questão aí do Rui Vitória seguindo o Flamengo, passando a seguir o Flamengo. Inclusive alguns portais como Bola VIP publicaram: Ceni está na corda bamba, treinador português começa a seguir o Flamengo na web e agita a nação. Realmente agitou, muita gente comentando no nosso Instagram, foram muitos comentários, muitos inclusive pedindo a vinda do Rui Vitória. Agora, a gente aqui vai ser bem ponderado, a gente vai passar algumas coisas aí interessantes. Primeiro, tá? Números do Rui Vitória superam os do Jorge Jesus quase em tudo, tá? A única coisa o Jorge Jesus leva vantagem na Liga dos Campeões, ele chegou mais longe. E a gente tem aí algumas situações interessantes, tá? Os dois aí, o Rui Vitória é conhecido por vencer sempre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não consegue vencer o Rui Vitória. E aí a gente tem algumas coisas para estar passando para vocês, como por exemplo, olha só, ele foi contratado, né, pelo Benfica, quando o Jorge Jesus cruzou a rua, atravessou a rua e foi para o Sporting. O Benfica contratou o Rui Vitória. Em poucos dias, o Rui Vitória, isso foi em junho, 15 de junho, dia do meu aniversário, 15 de junho de 2015, o Rui Vitória foi para o Benfica, que era o atual campeão, né? Eles anunciaram então o Rui Vitória, e logo no primeiro momento que ele chega,
ele tem um jogo dificílimo, já um derby, né, um clássico contra o Sporting, que já estava com o Jorge Jesus. Aí Benfica, com o recém-chegado Rui Vitória, contra o Jorge Jesus, valendo a Supertaça, né? Supertaça de Portugal. E aí, nesse jogo, o Jorge Jesus, pelo Sporting, perde para o Benfica e o Rui Vitória já é campeão de cara. E aí já começam os primeiros bate-bocas através de coletivas. E Jorge Jesus fala algumas coisas do Rui Vitória, e aí surge o primeiro apelido que o Rui Vitória dá para o Jorge Jesus, de mau colega. E o Jorge Jesus deu uma resposta na coletiva seguinte: mau colega? Eu, como não o considero treinador, não posso ser mau colega. E aí começam, né? O Jorge Jesus fala: tirei-o da toca, que é o que ele queria, ou seja, o deixei famoso, tirei ele da toca, que é o que ele queria. Vamos ver se a Ferrari aguenta. Quando você conduz uma Ferrari, tem que ter andamento, tem que dar sequência e tudo mais. E aí o Jorge Jesus, inclusive, manteve sempre essas coisas de um alfinetar o outro, e o Rui Vitória sempre foi um cara que deu muito trabalho ao Jorge Jesus, tá? E aí vale a gente estar falando aqui dos títulos do Rui Vitória, antes da gente falar também das coisas ruins, né? Ele ganhou a segunda liga, né? A Série B com o Fátima em 2008 e 2009. Com o Vitória, ele ganhou a Taça de Portugal 2013, né? Não vou falar o ano /2012, 13, vou falar sempre o ano que termina. Com o Benfica, ele ganhou o Campeonato Português 2016, 2017 e 2019, o Rui Vitória. Ganhou também a Taça de Portugal 2017, Taça da Liga 2016 e Supertaça Cândido de Oliveira em 2017. Pelo Al Nassr, né, que é o último clube dele, ele foi campeão saudita 2019, considerado o melhor treinador português em 2016 e 2017. A gente falou as coisas boas, agora a gente fala as coisas estranhas, né? A torcida do Benfica reclama muito do Rui Vitória, tá? Isso aqui, inclusive, matérias publicadas por ESPN e tudo mais. A gente tem aqui o pessoal explicando, tá, o porquê, apesar das vitórias e tal, os torcedores estavam insatisfeitos. Eles apelidaram, inclusive, né, os torcedores do Benfica apelidaram o Rui Vitória de professor de educação física, né, como se ele não fosse nem treinador. Eu vou falar para vocês aqui, ó, oscilação da equipe do Benfica com ele e tudo mais, os blogueiros no caso publicando, jogadores não trocam passes, erram muito passe e tudo mais. E aí vários benfiquistas, de maneira bastante pejorativa, dizem que Rui Vitória não é técnico de futebol, mas apenas um professor de ginástica. E o comentário pode ser pesado, porém acaba sendo, ao mesmo tempo, uma crítica à falta de padrão de jogo do time. E essa pobreza tática passa claramente pelo técnico. A partir daí, o desmanche do time não pôde mais servir como muletas para os desempenhos ruins. E aí se fala da pré-temporada, as pausas para a data da FIFA deveriam ter sido aliadas do plantel na questão do entrosamento. Deveriam, e não funcionou. Ele não teve algumas campanhas muito boas, inclusive foi eliminado da Champions League com 0 pontos, né? E aí isso gerou uma série de críticas, e o Jorge Jesus já falava, né, para ele que ele não podia ser mau colega, que nem técnico ele era. E os torcedores do Benfica, no momento que o Rui Vitória começou a cair, né, a ter uma derrocada, começaram a dizer a mesma coisa, que ele não era treinador, que ele era professor de educação física.